Conta pra mim, você é do tipo que guarda lápis, caneta, canetinha, que não funcionam mais ou que você não usa só porque você não sabe o que fazer com elas? Então cola aqui que a gente vai te contar tudinho. E antes de mais nada, se você curte nosso conteúdo, inscreve nas nossas redes, vai! Ajuda muito a gente a crescer e disseminar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Caneta, lápis, objetos de escrita é uma coisa que a gente sempre tem, mesmo que cada vez menos a gente escreva menos à mão. São aqueles itens universais que toda pessoa compra. Criança, jovem, adulto, homem, mulher, todo mundo consome. E se todo mundo consome, então a gente deveria saber como descartar, não é mesmo? Certo? É claro. Errado. Quase ninguém sabe como. E para começar, senta que lá vem a história, porque antes da gente te contar a solução, nós vamos te contar como isso surgiu. Porque a gente acredita que para repensar o consumo é fundamental a gente entender de onde as coisas vêm, quais são os materiais que compõem, essas coisas. A história dos objetos de escrita se mistura com a necessidade ancestral da humanidade de registrar suas memórias, seus fatos, seus conhecimentos para as gerações futuras. A gente até falou sobre isso lá no vídeo do papel. E conforme a gente foi saindo das cavernas, a gente foi precisando de outras formas de registrar e se comunicar. E é até difícil separar uma coisa da outra, porque a história da história se confunde com a história dos objetos que utilizamos para contá-la. E para registrar os acontecimentos, a gente começou escrevendo nas paredes das cavernas, que nem a gente faz na infância e a mamãe ama. O que é isso que você fez? Só que não. Só que os homens e mulheres das cavernas usavam carvão e pigmentos naturais. Mas a gente precisava de uma forma mais portátil, mais prática de fazer essas anotações. Então a gente começou a gravar. Em pedras, em madeiras, em tábuas de argila. Gravávamos com objetos chamados cunha ou estilete. E com o surgimento do papiro no Egito e o papel na China, tudo ficou mais prático, leve e portátil. Só que escrever não era para qualquer um, não. Era uma profissão, os escribas. E eles escreviam usando pincel e tinta. E logo surgiram as penas. Elas eram leves, fáceis de manusear, mas duravam pouco, porque elas precisavam ser frequentemente apontadas. Muitos séculos se passaram com o povo apontando pena, e por conta desse inconveniente, surgiram as pontas de metal, que eram acopladas na pena. Mais uma evoluçãozinha e da ponta metálica para as canetas tinteiro foi um pulo, mas é claro que as penas não desapareceram assim de uma noite para o dia, não. Até porque as canetas tinteiro eram muito caras e só a elite que usava. E as canetas esferográficas, aquelas que têm uma bolinha na ponta para distribuir melhor a tinta, foram inventadas por um jornalista húngaro em 1938. Mas esse primeiro modelo ainda era muito caro, vazava muito e falhava muito. E foi preciso um aprimoramento para que elas se popularizassem, coisa que só foi feita na década seguinte pelo francês Marcel Bic. Esse mesmo, das canetas que você conhece. E ele desenvolveu um modelo de caneta que não vazava e era bem mais barata, coisa que revolucionou a escrita no mundo. Ah, e agora você deve estar pensando, Tá, e o lápis? Cadê o lápis nessa história toda? os lápis estavam sendo desenvolvidos em paralelo. Lembra que a gente começou falando sobre o uso de carvão para escrever? Então, o desenvolvimento lápis seguiu essa ideia. Primeiro surgiram os lápis feitos de barrinha de chumbo. Depois, os lápis de prata, de Leonardo da Vinci, que era uma mistura de estânio e chumbo. Mas foi só no século XVI, quando as primeiras jazidas de grafites foram descobertas lá na Grã-Bretanha, que os lápis de chumbo, que eram muito tóxicos, começaram a sair de cena para dar lugar aos bastões de grafites, que eram envolvidos em fios de lã ou em couro de animal. E foi uma treta antiga entre os franceses e os ingleses que surgiu o lápis moderno, aquele que a gente conhece hoje. E foi por conta das invasões napoleônicas que os ingleses, que eram os maiores fornecedores de grafites do mundo, limitaram o acesso a essa matéria-prima. O que fez o francês Nicolas Conté criar uma forma mais resistente de fabricação dos lápis. Ele misturou pó de grafite com argila e criou um grafite mais resistente. Paralelo a isso, o giz de cera também estava sendo desenvolvido pelo alemão Johann Staedtler. Mas foi outro Johann, alemão, Johann Faber, que dominou e domina até hoje a fabricação dos lápis de cor. É, Faber, esse mesmo que você está pensando aí agora. E como pioneiros dos lápis de cor, foram eles mesmos que desenvolveram a solução de logística reversa desse material, junto com a TerraCycle. Aliás, TerraCycle, contrata nós aí. Então, já que existe solução, bora reciclar? Bora! Vai entrar lá no site do TerraCycle, se cadastrar, e lá você vai encontrar todas as informações para o descarte desse material. Uma boa dica é juntar a galera, juntar os amigos, arrumar um ponto de coleta no seu condomínio, na escola dos seus filhos, juntar pessoas para fazer um bom volume e enviar
para reciclagem. Essas e outras informações você encontra lá no nosso e-book, que além de ser um guia ilustrado e completo para que você possa fazer o descarte correto aí na sua casa, também é uma forma de apoiar o nosso trabalho, para que ele possa continuar existindo. Outra forma de apoiar é curtir, compartilhar e comentar esse vídeo aqui com a gente. E se você tem outra dúvida sobre descarte ou sugestão de tema, escreve pra gente, a gente vai adorar. Beijos e até a próxima. Só que os homens e mulheres das cavernas usavam... Ih, caraca! Tup, tup, tup.